Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E em homenagem a ela, eu vou contar uma história em específico. E eu espero que vocês gostem. Essa história é a minha. Não estou seguindo roteiro nenhum, vou fechar os olhos e vou vivenciar com vocês tudo o que aconteceu. Combinado? Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreve no canal, escreve para mim no final do vídeo o que você achou da minha história. É real, aconteceu comigo. Sem fantasias, eu vou contar toda a realidade. Eu sou original de Ribeirão Preto. Minha mãe morava ao lado da casa do meu avô, parede a parede. Inclusive tinha um portãozinho no quintal que ligava os dois quintais. Como eu não estou seguindo nenhuma história, nenhum script. Estou fazendo tudo da cabeça, então eu já tentei fazer 1000 vezes, mas isso tem que dar certo. É mais rápido eu contar as histórias dessa forma. Gravar em vez de ler. Eu tinha 12 anos, estava na escola ainda, e quando eu cheguei naquele dia mais tarde, meu avô disse que comprou uma casa numa cidade em Aparecida do Salto. Aparecida do Salto é próximo de onde eu morava. Ficava cerca de 100 quilômetros no máximo, nem isso. E era próximo de Ituverava, interior de São Paulo. Nós íamos conhecer nesse final de semana a casa. Então foram meus pais, meu avô, meu irmão e eu. Chegando na casa, o ex-dono estava morando na casa ainda por um valor irrisório de aluguel. Meu avô deixou ele morar lá e ele ia apresentar a cidade para nós. Eu estou olhando aqui no Google. Né? Nessa época, a cidade tinha cerca de 800 habitantes, então é bem pequenininha, super charmosinha, mas bem pequenininha. Conheci a cidade, conheci a pracinha, conheci a sorveteria, e quando eu estava voltando da pracinha com o meu avô, meus pais e meu irmão, e o dono da casa, um senhor passou na minha frente e ficou meio que cheirando o ar. Achei extremamente esquisito, mas ok. E o senhor disse, olha, esse aí é o lobisomem da cidade. E todo mundo riu, menos o meu avô. Mais tarde naquele dia, tinha missa para a padroeira da cidade e foram os meus pais, o meu irmão e o rapaz que mora na casa. Eu fiquei na casa, eu estava cansada, não entendi o porquê, mas aquele dia eu fiquei bem cansada. Do nada me abateu assim um cansaço. E meu avô, desconfiado, ficou comigo. Muito que bem. Eram 9h15, eu lembro certinho, eu olhei pro relógio da parede da cozinha, estava marcando 9h15 da noite. Eu já estava me preparando para dormir quando escutamos muitos cachorros latindo na rua. E algo pulava entre o nosso quintal, a casa que a gente estava, e o quintal do vizinho. O quintal que a gente estava, o quintal do vizinho. Meu avô é militar, eu já contei a história dele aqui. Meu avô colocou duas armas. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me perdoem, tá? Mas era uma espingarda, é aquelas mais compridas, né? E uma aquelas de bolso, que é uma pistola. Ele colocou em cima da mesa e eu assustei. A primeira coisa que eu pensei foi: é um bandido, mas pelo amor de Deus, olha o tamanho da cidade. Não é possível que a gente vai ser assaltado aqui. A gente sai de Ribeirão Preto para vir ser assaltado aqui, não é possível. Pois aquilo, quando pulavam no quintal da casa, meu avô já estava com arma em punho. Por um segundo, aquilo chegou próximo da porta e chegou a forçar a porta assim, sabe? E foi quando meu avô engatilhou a espingarda. A espingarda é aquelas que você engatilha com a mão direita. Eu não vou falar porque o vídeo vai cair. Mas é aquilo. É uma espingarda daquelas que engatilha só com o movimento da mão. Com o clique do movimento, aquilo que estava do lado de fora
Parece que era inteligente. Saiu correndo. Simplesmente saiu correndo. E então, nós tivemos sossego pro resto da noite. Mas meu avô não conseguiu descansar. No dia seguinte, quando a gente acordou, e a gente acorda cedo, a gente acordou, a gente foi lá pro lado de fora, nós encontramos aquele homem que ficava cheirando o ar. Ele estava na porta da casa, cheirando o ar. Gente, ele tinha uma aparência muito estranha. Ele tinha barba grande, tinha uma sobrancelha enorme, como diz o meu pai, uma monocelha, que ela vai de uma parte do outro pro rosto, o cabelo tudo desgrenhado, as roupas sujas, mas o que era normal. Cidade do interior, as pessoas não têm essa coisa de. A pessoa trabalha na roça, então normal estar sujo. Mas o que me chamou a atenção foi as unhas dele grandes, tanto as do pé quanto as da mão. E eu falei, vô, será que é verdade que ele é um lobisomem? Meu avô falou assim, eu não duvido, minha filha. Nós íamos ficar até no domingo. Era sábado, nós íamos ficar até o domingo. E então, eu fui até a missa e teria festa no período da tarde. E nós fomos. Eu fiquei entre as barraquinhas de doces, que eu adoro, entre as barraquinhas de frutas, tinha também, entre a barraquinha de jogos, e todas as vezes que eu me virava pro lado, o rapaz estava me cheirando. O tempo todo me cheirando. O tempo todo. E o meu avô junto comigo. E o meu avô sempre de cara fechada para ele. Eu falei, vô, vamos embora. Vamos embora dessa cidade não, filho. Eu quero ver onde vai dar isso. Fomos. Anoiteceu, nós fomos para casa. E quando a gente estava dentro de casa, era 8 horas da noite. A gente estava fazendo janta. Começou a andar em cima do telhado. Era telha romana. Era como se, conforme a pessoa andava no andar de cima, se encaixava as telhas. Você consegue entender? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Por fim, seja lá o que esteja lá em cima, começou a tirar as telhas. E chegou a fazer um buraco que a gente conseguiu ver o rosto. E eu vi olhos brilhantes, como se fosse um cachorro, com as mãos peludas, arrancando as telhas para entrar na casa. O meu avô pegou a espingarda, o meu pai correu, pegou a pistola e atiraram. Aquilo saiu andando. Como já tinha feito um buraco no telhado, o buraco iluminou a lua cheia. Foi bizarro, bizarro. Então, o antigo dono da casa veio correndo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele olhou as telhas. E ele disse, eu preciso falar com o padre. Não, mas pode ser amanhã. Então tá bom, vai ser amanhã. Dormimos aquele dia com o telhado desse jeito, sempre sob aviso. E no dia seguinte, não precisou muito, o padre estava lá na porta, conversando com a gente. O que foi que aconteceu? Nós fomos invadidos, o pessoal quis entrar, olha aqui a telha, não sei o quê. Mas por que, padre, o senhor está aqui logo cedo? São 6 horas da manhã. Ele falou, porque o Jaulino está na igreja tentando tirar a bala do ombro. Então eu imaginei que ele fez alguma coisa. Ele está atrás de quem? Aí apontaram eu. Ele está seguindo ela. O padre disse, menina, vai embora da cidade. Não volta mais aqui. E se Deus quiser, ele não vai te encontrar. Bom, gente, essa foi a primeira parte. A segunda parte foi que passaram-se 5 anos. Eu tinha 12 anos, passaram-se 5 anos. Quando eu tinha 17 anos, ele me encontrou. 5 anos. Ele foi no quintal da minha casa. Cheirou até a porta da minha janela. A minha sorte é que eu tinha 2 cachorros. E como eu disse para você, meu avô morava do lado e atirou nele. O resto eu não vou contar não, gente. Eu sei que ele não está mais entre nós. Só isso que eu posso contar. Mas eu tive, sim, contato com o Jaulino lobisomem. Desculpem o barulho, desculpem a emoção, eu estou tremendo lembrando da situação. E realmente, lobisomens existem sim, eu sou a prova viva de que isso aconteceu. Esse foi o primeiro. Eu tive contato com mais 2.
e a gente vai conversando. Inclusive, um deles é da história que eu contei. Beijo, Alfa. Olá, ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Ouvintes, eu acabei de receber essa mensagem e eu vou passar para vocês nesse mesmo momento que eu achei incrível. Não é a primeira pessoa que conta alguma coisa parecida com isso. Vamos ouvir? A mulher que virou lobisomem. Escutem. Era uma vez um rapaz chamado Pedro, que sempre se sentiu meio deslocado por não ser considerado um rapaz bonito. Um dia, em uma festa, ele conheceu uma garota, uma jovem chamada Clara, deslumbrante, que chamava a atenção de todos ali. Era loira natural, cabelos lisos, comprido até a cintura, lindos olhos verdes, e, para sua surpresa, Clara começou a conversar com ele, e após algumas risadas, convidou o Pedro para beber algo. Pedro, radiante, claro, aceitou. Eles se sentaram num canto mais tranquilo e começaram a se conhecer melhor. A conexão entre eles era mágica. Clara falava sobre suas paixões e Pedro se sentia mais à vontade do que nunca. Conforme a noite avançava, Clara se tornou mais íntima e percebeu que Pedro também queria algo mais. O clima esquentou, mas de repente, uma estranha sensação tomou conta do ambiente. Pedro ouviu um barulho alto, como ossos quebrando, e o sorriso de Clara desapareceu. Ele a viu se contorcer e, num piscar de olhos, a mulher linda havia se transformado em uma fera horrível. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa e seu corpo musculoso emanava uma aura de força e mistério. Pedro ficou paralisado, sem saber se corria ou se tentava entender o que estava acontecendo. Clara, agora em sua forma de lobisomem, olhou para Pedro com uma mistura de necessidade e de ternura. Em um gesto inesperável, ela se aproximou e Pedro sentiu que, apesar do medo, havia uma conexão entre eles que transcendia o comum. Ele percebeu que, mesmo em sua forma bestial, Clara ainda era a mesma mulher que ele conhecera. E a noite seguiu. Eles conversaram de maneira única, onde a beleza e a monstruosidade se estabeleceram. Pedro aprendeu sobre o segredo de Clara e a luta dela para equilibrar suas duas naturezas. Atraído por sua coragem e vulnerabilidade, ele decidiu ficar ao lado dela. A história de Pedro e Clara se tornou uma lenda na cidade, mostrando que, às vezes, a verdadeira beleza está na aceitação do outro, com todas as suas nuances, sejam luminosas ou sombrias. E assim, eles seguiram juntos, desafiando o que o mundo esperava deles, unidos em um amor que superava qualquer preconceito. E aí, ouvintes, o que vocês acharam da história? Tenho mais algumas dessas, nem sempre com esse final feliz. Vou passar todas. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Eu peço desculpas, eu estou na frente de uma escola, está no horário de intervalo e esse barulhinho gostoso. Eu gosto, sou pedagoga, então eu gosto. Mas, para quem escuta no fone de ouvido, vai escutar isso bem ampliado. Me perdoem. Estou repassando alguns e-mails que eu recebi de algumas mensagens, algumas histórias mais curtinhas. E essa semana e a próxima eu vou me dedicar a elas. Claro que a gente vai ter os episódios mais compridos, histórias longas. Claro, vocês merecem. Mas eu quero colocar minha caixa de e-mail em ordem. Vocês merecem todo o meu respeito, todo o meu trabalho, todo o meu carinho. E eu espero que vocês gostem. Aproveita esse segundinho, vai lá e dá um like, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer, tá bom?
Se não quiser, não tem importância, eu vou. A amizade é a mesma, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá, vamos de mensagens. Oi, tudo bem? Meu nome é Justin, tenho 16 anos, moro atualmente em Joanópolis, na casa com os meus pais, Rodrigo e Cristina, e mais 6 irmãos. Desde que eu tinha 10 anos, minha mãe começou a falar que eu apresentava sinais desde cedo. E essa frase ficou famosa na minha casa. Olha os sinais. E ele tem sinais. Realmente eu não sabia do que ela estava falando. Meus irmãos e eu somos muito unidos. O mais velho tem 8 anos a mais que eu. Conforme meus irmãos foram completando 16 anos, meus pais contavam o que exatamente eram os sinais. E a pedido deles, eu não poderia saber. Agora, com 16 anos, eu soube, enfim, o que se trata o meu segredo. Na verdade, eu sou o sétimo filho. E eu estava apresentando os sinais de um canis, um lobisomem. Meu pai disse que eu sou o sétimo filho e devido a isso, como eu e minhas próximas gerações, seremos lobisomens. Minha primeira transformação veio com os 16 anos, exatamente um mês. 16 anos e um mês. A transformação é algo surreal. Eu posso encher um livro explicando cada pedacinho do corpo que se modifica. Você se sente mais poderoso, mais forte, mais exultante. Porém, mais irritadiço, bem mais irritadiço, muito mais irritadiço. Mas algo mudou em mim e as pessoas viam do lado de fora. Stella é uma menina que estava na minha sala de aula e nunca falou comigo. E eu sempre gostei dela. Até minha primeira transformação, ela nem sabia que eu existia. No dia seguinte da minha primeira transformação, eu fui à escola e as meninas me encaravam como se eu fosse um pedaço de bolo de chocolate. Eu estudava na escola desde os primeiros anos. Conhecia todos da minha sala, alguns dos anos futuros e outros dos anos anteriores. Eu deveria me sentir mais tranquila, mas eu não estava. As meninas da minha sala e algumas de outras séries estavam me olhando insistentemente. Na segunda aula, um bilhete chegou até a minha mesa. Era um papel, um pedaço de papel rasgado, embrulhadinho caprichosamente. Peguei e o abri. Era de Estela, me convidando para fazer grupo com ela, dupla, num trabalho. Ela sentava atrás de mim, 2 fileiras para o lado. Me virei, a encarei e sorri, confirmando o convite. Mesmo fechando acordo verbal com Estela, mais alguns bilhetes chegaram até minha mesa. Depois daquele dia, me aproximei cada dia mais de Estela. O problema era dizer o que eu fazia depois das 22 horas. Sim, iniciamos um namoro, namorávamos em casa, mas eu tinha que ir embora no máximo 9h30, 10 horas. Enquanto eu não contava o que eu fazia depois desse horário, as amigas dela falavam o que elas achavam. Afinal de contas, se eu quisesse, ficaria com alguma das amigas dela também. Stella é a filha mais velha de 3 meninas, família conservadora. Não era difícil sumir depois das 22 horas, já que Stella podia ficar no máximo até as 23. O problema, caros leitores, são as amigas dela, que vivem falando que eu estava com alguém, que eu a deixava em casa para me encontrar com alguém. Falava que eu atraía e eu não sou disso. Não atraí, nem mesmo quando não tínhamos nada. Então, contadora, eu peço ajuda para o seu público. O que eu faço? Não quero perder Estela. Ela foi a única menina que me chamou a atenção desde que eu a conheci. Qual o tempo correto para eu contar a minha condição? Sério, eu gostaria de contar. Afinal de contas, eu quero ter um relacionamento mais sério com ela. Mas eu não quero que ela
vai dormir pensando que eu estou com outra. Na verdade, eu estou em transformação. Como o termo que as pessoas do canal usam, correndo. Por favor, ouvintes, me ajudem. O que eu faço? Vou acompanhar cada resposta junto com a contadora. Muito obrigado. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua encalorada contadora de histórias. Sim, 39 graus. E olha que eu estou no coberto. Ah, eu não sei onde vamos parar, mas enfim, vamos parar em mais um novo conto. Nós abrimos uma nova playlist, que são, bom, eu venho de uma família bem mista. Metade da família são policiais. Um deles, inclusive, é escrivão. E ele me conta alguns casos que acontecem lá, estão inclusive em boletins de ocorrência. Então, vou passar para vocês. A diferença é, não estou citando nomes, não estou citando lugares e nem posso. Vamos começar? Este é o segundo, tá? Se vocês procurarem aí por casos policiais, no meu playlist vocês vão encontrar. Fiquem à vontade, sentem-se confortavelmente ou vai fazer seus afazeres. Liga o som no máximo, que é mais um conto interessante, sem nada que possa envergonhar vocês. Era uma madrugada fria e chuvosa, quando a polícia de uma pequena cidade recebeu uma ligação urgente. Um grupo de criminosos havia feito reféns em um banco local e estava exigindo um resgate milionário. A tensão aumentava a cada segundo, e as autoridades sabiam que qualquer passo em falso poderia resultar em uma tragédia. As ruas estavam cercadas por viaturas, policiais se posicionavam atrás de carros blindados e megafones ecoavam na escuridão. Enquanto a negociação se arrastava, algo incomum aconteceu. Do lado oposto da rua, em uma área coberta pela sombra de um parque, surgiram três vultos. Eram grandes, maiores do que qualquer ser humano, e seus olhos brilhavam num tom prateado sobre a luz da lua. Os policiais apontaram as armas, confusos e assustados, até que um dos detetives mais velho ergueu a mão. Eles não vão nos machucar, ele sussurrou, como se conhecesse aquelas figuras. E ele estava certo. Os lobisomens eram conhecidos por alguns poucos da cidade. Criaturas antigas que habitavam a floresta e ocasionalmente interfiam em assuntos humanos, mas apenas em situações extremas. Os lobisomens avançaram, movendo-se como sombras atrás da chuva. Em poucos minutos, chegaram até a parte de trás do carro, onde a estrutura era mais vulnerável. Sem fazer barulho, eles romperam uma grade e entraram no prédio. Enquanto os policiais continuavam as negociações, distraindo os criminosos, os lobisomens avançavam pelo corredor escuro, farejando o ar em busca dos reféns. Dentro do banco, os criminosos estavam agitados e nervosos, prontos para qualquer conflito. Mas nada poderia prepará-los para o que viriam. Um deles, de repente, foi derrubado por uma força invisível, e antes que pudesse gritar, uma mão peluda cobriu sua boca. Seus olhos se arregalaram ao ver a criatura que o segurava. Ele tentou lutar, mas foi inútil. Um a um, os criminosos foram sendo abatidos em silêncio. O último deles conseguiu disparar sua arma, mas o som foi abafado pela tempestade que rugia lá fora. Os reféns, ainda amarrados e amordaçados, ficaram paralisados ao ver os lobisomens. Mas em vez de atacá-los, as criaturas usavam suas garras afiadas para cortar as cordas que os prendiam e libertá-los. Um dos lobisomens,
O maior deles rosnou de forma tranquilizadora, como se tivesse que dissesse que estavam todos seguros. Com os criminosos imobilizados e os reféns a salvo, os lobisomens se retiraram pela entrada por onde haviam vindo. Quando os policiais finalmente invadiram o banco, encontraram os bandidos amarrados e inconscientes, e os reféns estavam em estado de choque, mas ilesos, sem nenhum arranhão. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu ali. O detetive mais velho, no entanto, olhou para a floresta ao longe e fez um leve aceno, como se agradecesse a alguém, escondido entre as árvores. Por um breve momento, 3 pares de olhos prateados brilhavam no escuro, antes de desaparecer na neblina. A história se espalhou rapidamente pela cidade e ninguém mais sabia ao certo se acreditava nela ou não. Mas, daquela noite em diante, a lenda dos lobisomens que protegiam os inocentes cresceu, tornando-se parte real da história. E os policiais, bem, eles sabiam que, às vezes, a ajuda pode vir de onde menos se espera. O que vocês acharam? Deixe escrito aqui a opinião de vocês. Quero saber, quero acompanhar, vou responder todas possíveis. Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço. Esmeralda e o lobisomem. Na vastidão de uma planície europeia, cercada por montanhas e florestas densas, vivia um antigo clã cigano, conhecido por suas tradições e habilidades místicas. Entre eles destacava-se Esmeralda, uma jovem cigana de beleza incomparável, com longos cabelos negros que brilhavam sob a luz da lua e olhos verdes que pareciam refletir a sabedoria de séculos. Ela era conhecida por seu talento com a cartomancia, por suas premonições e pela ligação profunda que tinha com o mundo espiritual. Esmeralda vivia com seu clã, viajando de uma cidade a outra, lendo a sorte dos camponeses e dançando ao redor da fogueira e celebrando os mistérios da vida e da natureza. Sua vida era simples, mas carregava de simbolismos e segredos. Ainda assim, seu coração ansiava por algo mais. Algo que ela não conseguia identificar nas visões ou nas cartas. Havia um vazio em seu peito, um chamado distante que ecoava nas profundezas de sua alma. Tudo mudou na noite de um solícito de um inverno, quando seu clã montou acampamento perto de uma antiga floresta, chamada Floresta Negra, em volta de lendas de criaturas e espíritos sombrios. O clã evitava aquela região, mas as estrelas indicavam que aquele era o local do destino. E Esmeralda, com seus dons, sentiu uma energia poderosa no ar. Algo estava para acontecer. Enquanto os ciganos celebravam ao redor da fogueira, Esmeralda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus olhos fixaram-se na borda da floresta, onde uma figura solitária emergia das sombras. Alto, musculoso e envolto de um manto preto, o homem parecia carregar o peso de um segredo antigo. Seus olhos, de um amarelo intenso, brilhavam à luz das chamas, e por um instante os olhos dos dois se encontraram. O tempo pareceu parar. Esmeralda não sabia quem era ele, mas algo ao seu interior o alertava sobre o perigo, embora, estranhamente, ela não tinha medo. Pelo contrário,
Seu coração acelerava com uma emoção que ela jamais havia experimentado. O homem se aproximou, mas não cruzou o círculo sagrado da fogueira. Seu olhar carregava uma mistura de dor, desejo e solidão, e Esmeralda sentiu como se pudesse ver a sua alma. O ancião do clã, que observava tudo com olhos sábios, aproximou-se de Esmeralda e sussurrou: Cuidado com este homem, minha filha. Ele carrega a maldição da lua. Confusa, Esmeralda questionou o ancião, mas ele apenas balançou a cabeça. Os lobos caminham com ele, e às noites de lua cheia ele se torna algo mais. O aviso deveria tê-la afastado, mas o coração de Esmeralda estava inquieto. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, ela foi até a floresta, guiada por uma força que não conseguia controlar. Sabia que o homem estava esperando por ela, e quando o encontrou, ele estava sentado em uma pedra, com o olhar distante, como se estivesse em uma eterna batalha interna. Você deveria me evitar, disse ele, sem sequer olhar por sua direção. Por quê? Esmeralda perguntou, com a voz suave, mas firme. O que você teme? O homem finalmente a encarou. Eu sou Luca. Eu carrego a maldição do lobisomem. Sou amaldiçoado a vagar por essas florestas, condenado a me transformar em uma besta. Nas noites de lua cheia, eu poderia machucar você, ou pior. A revelação deveria tê-la afastado, assustado, mas Esmeralda apenas sorriu. Esmeralda apenas sorriu e sentiu uma onda de compaixão e curiosidade. E ela respondeu: Eu não tenho medo de você, Luca. Há mais em você do que maldição carrega. Luca a olhou surpresa. Ele havia esperado repulsa e medo, mas os olhos de Esmeralda brilhavam com uma mistura de compreensão e algo mais profundo, a aceitação. Era como se ela pudesse ver além da fera, além da maldição, diretamente para o homem que ele era. Nos dias seguintes, Esmeralda e Luca se encontraram repetidamente nas profundezas da floresta. Eles caminhavam sobre as árvores ancestrais, compartilhando suas histórias e segredos. Esmeralda descobriu que Luca havia sido amaldiçoado por um feiticeiro após defender a aldeia de um ataque. Esmeralda descobriu que Luca havia sido amaldiçoado por um antigo feiticeiro após defender uma aldeia de um ataque, mas ele havia pago o preço de sua humanidade. Desde então, ele vivia sozinho, vagando pela floresta, temendo as noites de lua cheia. Por mais que Luca tentasse afastar Esmeralda, os laços entre eles crescia. Havia uma química inegável, algo que ia além de palavras. Ele se sentia seguro ao seu lado, e ela, inexplicavelmente, sabia que poderia ajudar a libertá-lo. As noites de lua cheia, no entanto, eram uma constante ameaça. A transformação de Luca era dolorosa e descontrolada. Mesmo ele, com toda a sua força, não conseguia conter o lobo interior que dominava seu corpo. Esmeralda, que assistia de longe com o coração apertado, jurou que encontraria uma forma de curá-lo.
Ela começou a buscar respostas em antigas lendas e em feitiços esquecidos. Durante as buscas, encontrou histórias sobre um artefato perdido, a Lâmina da Lua, uma espada mágica capaz de quebrar maldições lunares. Diziam que a lâmina estava escondida em um templo nas profundezas da montanha, guardado por espíritos ancestrais. Determinada a salvar Luca, Esmeralda sabia que precisava enfrentar perigos inimagináveis para encontrar o artefato. Luca, ao descobrir seus planos, ficou furioso. Você não entende o que está em jogo, Esmeralda. Não posso deixar você se arriscar por mim. Ah, mas Esmeralda era teimosa e decidida. Eu não posso viver sabendo que você sofre assim, Luca. Há mais em você do que a maldição. E eu estou disposta a fazer qualquer coisa para libertar você. Com o coração apertado, Luca cedeu, sabendo que não poderia impedi-la. Ele prometeu ajudá-la na busca pela lâmina, mas com uma condição. Ele iria enfrentar qualquer perigo para protegê-la, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Os dois partiram juntos em uma jornada perigosa pela montanha, enfrentando criaturas sombrias e desafios ancestrais. A cada passo, o laço entre eles se fortalecia. Nas noites frias, eles se aconchegavam ao redor da fogueira, compartilhando sonhos e esperanças. Luca, mesmo com a maldição, permitia-se imaginar um futuro ao lado de Esmeralda, onde ele pudesse ser um homem livre e viver o amor que crescia entre eles. Finalmente, após semanas de viagem, eles chegaram ao templo escondido nas profundezas da montanha. O lugar era sombrio e sagrado, guardado por espíritos antigos que testaram sua coragem e seu amor. Esmeralda e Luca enfrentaram suas próprias sombras e medos, mas juntos provaram que o amor deles era verdadeiro. No coração do templo encontraram uma lâmina, a lâmina da lua, brilhando com uma luz prateada e mágica. Esmeralda sabia o que tinha que fazer. Com lágrimas nos olhos, ela ergueu a lâmina e cravou no chão, liberando uma onda de energia que envolveu Luca. O processo foi doloroso e, por um momento, ela temeu que o tivesse perdido para sempre. Mas quando a luz disparou, Luca estava diante dela, ainda mais humano, e a maldição havia sido quebrada. Ela o abraçou com toda a força, as lágrimas rolando pelo rosto. Você fez isso, Esmeralda. Você me libertou. O amor que compartilhavam era agora livre de qualquer sombra. Eles retornaram ao clã cigano, onde foram recebidos como heróis. Luca, finalmente livre da maldição, decidiu ficar com Esmeralda e seu povo. Ele havia encontrado não apenas sua humanidade, mas também o amor de sua vida. Esmeralda sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas agora, com Luca ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. A lua cheia ainda iluminava suas noites, mas agora ela era apenas um testemunho silencioso do amor que havia superado a escuridão e a maldição. Olá, ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de história. Claro que vocês sabem. Estou finalizando nesse momento a coletânea e eu quero presentear vocês com a minha história. Mais uma história minha. Muito que bem. Eu vou fechar os olhos e vou contar exatamente o que aconteceu para vocês. Era o ano de 1998
Era no dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Eu não estava passando muito bem aquele dia, porque naquela noite eu havia sonhado com o falecimento do meu avô. E o meu avô estava vivo, estava feliz, estava tudo bem. Finalizei o meu sonho, eu acordei, fui para a escola, eu fazia escola e cursinho ao mesmo tempo e trabalhava no período da tarde. Era solteira, tinha o quê? 17, 18 anos. Então, assim era a minha vida. Assim que eu acabei de sair da escola, eu fui até a pracinha que chama Catedral, em Ribeirão Preto. É uma praça linda. Aliás, se vocês tiverem oportunidade, vão até Ribeirão Preto. Conheçam a Catedral. É simplesmente magnífica, esplêndida. Eu estava então eu estava na frente da catedral, esperando o meu ônibus para ir até minha casa. Não era longe, mas era em torno de 10, 11 horas da manhã e estava um sol de lascar. Quem conhece Ribeirão Preto sabe que lá tem dois climas, que é o verão e o inverno. É realmente muito quente, sem contar que quase não venta. Enfim, estava lá esperando meu ônibus quando passou uma senhora linda, uma senhora que parecia uns 40, 50 anos mais ou menos, olhos azuis, cabelos enrolados até o ombro e óculos. Ela estava segurando duas rosas e duas ou três folhas, eu não vou me lembrar exatamente porque eu reparei só nas rosas, mas duas ou três folhas de ramos. Eu ia perguntar para ela por que ela estava assim, porque me deu curiosidade, me deu 5 minutos, eu ia perguntar. Mas eu falei, não, ela vai me responder mal, eu já tô triste por causa do sonho, eu tô muito sensibilizada, não vou perguntar para ela. E virei as costas. Alguma coisa me chamou a atenção, eu virei de novo para ela. Meninos, eu não pode jurar, minha filha não vai deixar, mas eu dou a minha palavra de que a mesma mulher, com a mesma roupa, estava ali na minha frente, de pele negra, olhos pretos, profundos, carinhosos, tenros, com cabelo no ombro e óculos, com as mesmas duas rosas e algumas folhas de ramos. Na negra eu me senti mais à vontade, me senti mais em casa, eu sabia que ela ia ser mais simples comigo. E eu perguntei para a senhora negra: Oi, bom dia, tudo bem? Como vai, senhora? Desculpa perguntar, por favor, não brigue comigo, mas o que é? Por que a senhora está com essas duas rosas, essas folhas? E eu não estava mais certa do que eu poderia, porque ela sorriu e me respondeu: Eu fui até a igreja de Nossa Senhora, mas hoje é dia de Santa Rita de Cássia. O padre Donizete fez a missa e então ele distribuiu. Falei, nossa senhora, obrigado, parabéns, viu? Foi isso mesmo, tem que ir na missa. Meu ônibus chegou, encerrei a conversa, eu entrei no ônibus, a mulher entrou atrás. A minha cabeça estava tão a mil, que eu pensei, ah, essa mulher vai me perturbar a viagem inteira até a minha casa, né? Então ela sentou atrás de mim e fechei os olhos. O ônibus tocou e antes de chegar no próximo ponto, ela cutucou meu ombro. Eu olhei para trás, ela disse: Toma esse ramo para você colocar lá na sua santinha. Eu peguei, agradeci e virei para frente. Depois ela me cutucou de novo. E antes de chegar no ponto de ônibus, eu virei. E ela disse: Toma essa pétala de rosa vermelha para você colocar no seu Novo Testamento, que está embaixo da sua santinha na sua cozinha. Eu peguei a folha, a pétala, virei para frente e eu falei: peraí, essa senhora na rua nunca me viu, ela sabe que eu tenho uma santa, um Novo Testamento na cozinha, embaixo da minha santinha. A hora que eu virei para perguntar para ela
Como ela sabia, ela não estava mais e o ônibus não parou. A mulher simplesmente desapareceu. E eu fiquei os 15 minutos da catedral até o bairro Vila Virgínia, onde eu morava, pensando o que é que aconteceu ali. Cheguei e a primeira coisa que eu fui fazer, óbvio, foi colocar a pétala dentro do meu Novo Testamento na minha santinha, debaixo da minha santinha na minha cozinha. E ficou ali por anos, por anos. Eu me casei alguns anos depois, eu fui tentar tirar, minha avó não deixou, mas até então estava lá. Então se perdeu, mas ficou por muitos anos. Muito tempo depois, eu estava passando, já não morava mais em Ribeirão Preto. Estava passando no calçadão de Ribeirão Preto, quando alguém pegou na minha mão e disse, um senhor. E ele disse, você viu Nossa Senhora, né? Eu falei, não, não vi não. Ela tá aqui? Claro, eu não vou perder a piada. Desculpa, me desculpem, gente, é o meu jeito. Ele disse, não, ela apareceu para você, você tinha tal data, foi em tal momento. Ela entrou no ônibus com você e ela disse para você, ela estava dizendo para você que ela não ia te abandonar. Então, viva Nossa Senhora.